Nós vivemos no Ocidente que foi cristianizado. E até aquele que não é cristão, ele pode professar alguns valores que comungam com a nossa fé, que tem a ver com o que a gente crê. E por isso que a gente vai conseguir observar em toda a arte, toda a cultura, mesmo de pessoas que não são cristãs, que existem ali resquícios de uma fé em Deus, coisas que ainda condizem com a nossa fé. Eu posso olhar, assistir um filme e perceber, olha, isso daqui me lembra do sacrifício de Cristo, isso aqui me lembra desse valor que comunga com a minha fé. Mas o terceiro tipo de pessoa na esfera da arte é o cristão, como nós. Porém, ele não compreende o que é uma cosmovisão cristã. E o que uma cosmovisão cristã plenamente deve ser. Então ele produz uma arte que incorpora uma cosmovisão não cristã. E aqui nós, como artistas cristãos, temos um grande risco, é de estarmos tão imersos na Babel onde a gente mora, que na hora que a gente vai produzir a nossa cultura, talvez a nossa produção artística reflete muito mais do ambiente à nossa volta, dos valores das pessoas à nossa volta que não creem em Deus, do que daquilo que é a nossa fé. E por último, o quarto tipo de pessoa, segundo Schaeffer, é o cristão que produz arte dentro de uma cosmovisão plenamente cristã. O que aqui não significa necessariamente que toda arte cristã precisa ser necessariamente sobre um tema religioso. Na própria Bíblia a gente vai ver a arte sendo feita que não necessariamente era religiosa. A gente vê uma canção sobre a relação, sobre o amor entre o homem e uma mulher. No livro de Cantares, Cânticos de Salomão. A gente vai ver em 2 Samuel 1, Davi compondo uma canção para homenagear seu amigo Jonatas. Então a fé cristã tem algo a dizer sobre todas as áreas da vida. Nós podemos produzir arte, escrever histórias sobre absolutamente qualquer tema. Sobre casamento, sobre guerra, sobre família, sobre viagens, sobre negócios, sobre perseverança. Mas a nossa visão, a visão que passamos em nossas histórias, precisa condizer com uma cosmovisão plenamente cristã. Avalie se sua obra condiz com aquilo que você crê. E antes disso, pense qual é realmente a sua cosmovisão. Bom, às vezes a gente se fazer algumas perguntas. O que é que eu penso sobre casamento? Escreva um pouquinho. Se isso condiz com o que a fé cristã diz ou se é com o que a nossa sociedade diz. O que é que eu penso sobre sucesso? Qual é a definição de sucesso para mim? Qual é a definição de negócios? O que dinheiro significa para mim? Porque talvez a nossa cosmovisão, por mais que a gente esteja na igreja há 10, 20, 30 anos, talvez a sua cosmovisão não seja a cosmovisão cristã. Seja uma cosmovisão do nosso tempo, só com rótulo gospel ali. Uma citação de Schaeffer aqui em Arte e a Bíblia, que eu gostaria de ler para vocês. Schaeffer diz assim: se você é um jovem artista cristão, deve trabalhar as formas artísticas do presente século, mostrando as marcas de sua cultura de origem, refletindo seu próprio país e sua própria contemporaneidade, e incorporando algo da natureza do mundo visto de um ponto de vista cristão. Eu vou ler mais uma vez. Se você é um jovem, uma jovem artista cristão, deve trabalhar as formas artísticas do presente século, mostrando as marcas da sua cultura de origem, refletindo seu próprio país e sua própria contemporaneidade, incorporando algo da natureza do mundo visto de um ponto de vista cristão. Schaeffer defende bastante isso nesse livro, A Arte e a Bíblia, de que a nossa arte precisa dialogar com o nosso tempo de hoje. Eu não preciso escrever um livro sobre... Você até pode, mas não precisa necessariamente escrever um livro que parece estar se passando e mostrando os valores e a visão de mundo dos cristãos sumérios do século XVI. Eu posso produzir algo que tem a ver com a minha nação. E é importante que nós façamos isso, algo que dialogue com o nosso tempo.
que mostre os meus traços de origem, da terra onde eu estou plantado, que fale das questões contemporâneas. Quais são as perguntas que o mundo está fazendo? É um bom exercício para você fazer. Faça esse exercício, mas com muito cuidado. Pega o Spotify e olha as músicas mais ouvidas. E ali você vai ver o que as pessoas estão mais cantando são os clamores da sociedade atual. Quais são os temas que mais aparecem ali nas músicas? Vai lá na Netflix e pega os 10 filmes mais assistidos no momento. Aquilo vai refletir os clamores atuais, o que as pessoas estão buscando, quais são os anseios dela. Elas têm as perguntas e nós temos a resposta. E a nossa arte, a arte que a gente produz, pode responder esses anseios, esses temas que as pessoas estão cantando, que elas estão escrevendo livros, lendo livros, vendo filmes. A gente pode olhar para isso, ouvir os anseios da sociedade e respondermos a partir da cosmovisão cristã que nós temos. De forma geral, quando a gente pensa nas artes, eu diria até que o desejo de chocar na arte que tem, assim, digamos assim, algo comercial sendo feito ali, né, que busca um lucro, até esse desejo de chocar, ele é colocado ali, né, ele aparece ali com vistas do lucro. Então eu vejo muitas vezes artistas, como você trouxe, Daniel, como exemplo do funk, que cada vez mais tentam deixar a coisa mais explícita, né, nos videoclipes também, sensualizando ainda mais, né, e nesse caso, em alguns casos, na verdade, é perceptível que foi proposital para haver um choque. Existem artistas que eu não quero citar o nome aqui, mas que a gente vê assim, poxa, isso aqui foi proposital e vai ficar nos tópicos mais falados do Twitter por causa dessa encenação que aconteceu ali, né? Por outro lado, a gente vê também em outras obras de arte, como por exemplo no sertanejo, pouca variedade ao longo de, sei lá, mais de 10 anos, né, naquilo que é proposto. Porque aquilo que é proposto também está dando dinheiro. Não é preciso que haja esse choque. Então, no final das contas, eu penso que os corações estão inclinados da mesma forma. O desejo de chocar, ele não vem como sendo algo genuíno e artístico. Aquela pessoa não está preocupada com arte, sabe? Aquela pessoa... Ela está pensando às vezes em outra coisa, nos seus desejos mais profundos mesmo. Não é aquela postura de dizer assim, cara, eu quero fazer uma arte que cause algo diferente aqui nas pessoas, que elas sintam algo diferente. Isso pode acontecer de forma pontual, mas no geral eu sinto que o que a gente vê hoje é reflexo desse coração mesmo, sabe? Inclusive na maioria dessas manifestações artísticas. Sobre o que você falou de canções que antigamente eram mais bobas, eu tenho um pensamento que eu acho muito interessante, que é, eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Eu nunca fiz essa experiência, mas que se você colocar o sapo na panela de água quente, ele vai pular, né? Mas se você cada vez mais for esquentando essa água, ele permanece lá até que ele venha morrer. Então, o que eu sinto em relação às artes... Ninguém fez, ninguém nunca fez isso, é só uma expressão. Mas tá aí o mito do sapo na panela, né? Mas o que eu penso é que algumas coisas que antes sangravam nos nossos olhos e os nossos ouvidos, com o passar do tempo foram se tornando normais, comuns, e a gente foi cada vez mais colocando mais temperatura na coisa. E é isso que resultou nesses filmes com imagens mais explícitas e que se apoiam nessa sexualização para poder reter ali o espectador. A gente vê também as músicas, né, que eu diria até que são quase pornocanções, né? Devia ter até uma classificação etária para poder tocar na rua, né? Então eu já tive vizinhos assim em alguns locais onde eu morei que assim, cara, 2 da tarde o cara tava com som alto e eu não acreditava no que eu tava ouvindo, com meu irmão caçula ainda com 13, 14 anos ouvindo aquilo, sabe? Porque não tinha como a gente impedir a coisa, né? Então, eu sinto que estar nesse local hoje também é fruto de um aumento de temperatura que vem acontecendo ao longo dos anos. Eu lembro, inclusive, que quando eu era mais novo, foi lançado Titanic e numa determinada cena do Titanic, meus pais diziam assim, não, fique de costa agora. E eu num banquinho sentado, assim, eu ficava de costa para não ver a cena. E hoje eu vejo Titanic assim, falo, qual que é a cena mesmo que não podia ver? Né? Pra você ver como é que fica a coisa, né? E em contraste a isso,
Um dia desses eu vi meu pai assistindo uma outra série lá em casa e meu irmão caçula, há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, estava na sala comendo alguma coisa, assim, sabe? Aí eu falei assim, ué, Natan pode assistir essa série aí? Aí ele falou, nem percebi que ele estava aqui. Mas veja como foi diferente de quando foi comigo há 15 anos atrás, ou 20, assistindo Titanic, né? Então a gente percebe que as pessoas vão se acostumando também, cada vez mais. E isso me faz pensar onde é que isso vai parar, né? Se não houver uma intervenção divina, inclusive através da igreja também, trazendo outros valores, sabe? Mas a minha inclinação é pensar que isso ainda é um reflexo mesmo, sabe, social, do coração do homem e tudo mais. Inclusive o desejo de causar por causar, sabe? Enfim, não sei se consegui trazer, mas é a minha perspectiva também da coisa. A gente precisa interceder a respeito dessa cultura que a gente está absorvendo, e não somente a gente critica essa cultura, mas a gente olha para ela e intercede por ela. A gente ora por ela. E muitas vezes a gente é muito rápido em criticar, em fazer um tipo de discernimento que é muito agressivo muitas vezes, mas a gente é muito tardio em interceder por essa cultura. É muito tardio em interceder pelos bens culturais, em interceder pelos agentes culturais. Então, quando você pensar nas pessoas que você está vendo que são influentes culturalmente, ore por elas. Assim como Paulo diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, nós também devemos orar pelos nossos agentes culturais, pelos nossos artistas, pelas pessoas que têm sido influenciadas, pelas pessoas que têm sido influentes e também pelas pessoas que têm sido influenciadas e estão fazendo e reproduzindo cultura por aí. Então, interceder é extremamente importante. E aí, é claro, o último passo, o último e não menos importante ponto, que é intervir. Então, o cristão, ele está conhecendo, ele está discernindo, ele está intercedendo, pedindo a Deus graça, e aí, então, ele está interferindo, ele está intervindo na sociedade. A gente não simplesmente fica pensando sobre essas categorias todas, mas, ok, o que essa categoria tem, onde essa categoria tem desaguado na sua vida? Onde essa categoria tem virado alguma prática, alguma ação? Se nós não pensarmos nessas categorias de forma prática, a igreja vai sempre lidar com a cultura de forma reativa. Então a cultura vai chegar de alguma maneira, a gente vai tomar alguma pancada, a gente vai ver algum filme que a gente não gosta, que vai contra os nossos ideais, e aí então a gente reage. A gente cancela, a gente boicota, ok? Existem lugares para isso, né? Mas qual é a questão? A questão é como que a igreja tem pensado sobre essas coisas e como que a igreja está intervindo, como você está intervindo nessas coisas. Quando você critica um agente cultural, quando você critica alguém que está fazendo cultura, como você tem cooperado para que a produção cultural melhore? Como você tem cooperado para que a produção cultural seja aperfeiçoada? Como você tem cooperado para que a sua igreja seja um celeiro de agentes de cultura? De agentes de cultura na sua profissão, de bons agentes de cultura na arte, na comunicação, enfim, em diversas áreas. Então a gente não simplesmente pensa nessas categorias de forma distante, mas eu queria te provocar aqui, te fazer pensar. O que você pode fazer para que você não simplesmente aponte, não simplesmente critique, mas faça algo em relação à cultura? O que você tem apoiado, o que você tem feito? Eu diria que a Âncora e a Estação tem muito artista urbano, tem muito artista desse meio do hip hop, por exemplo, lá na Estação tem o West, né, que é tatuador, já veio aqui também, né, já teve, tatuador, artista, faz os grafite e tudo mais. A gente propôs assim, poxa, seria muito interessante ter uma arte dele falando, enfim, a respeito daquilo que a gente mais prega aqui na igreja. O que a gente mais prega? É o já e o ainda não. Então ele já pensou numa arte e meteu lá um já é, de fazer um trocadilho com o já, né? E ainda não, mas ainda não. E tá com Jesus assim, Jesus
negro, com um brinquinho, né, de ouro, cabelo louro, aquela coisa toda, as mãos furadas lá, abraçando uma favela embaixo, uma coisa linda, assim, pra gente. A gente bate o olho e fala, cara, que coisa maravilhosa. Tem muito crente que chega lá e fica assustado, fala, como assim, velho? O que vocês estão falando com essa arte aqui, né, e tal. Mas nem todos têm essa mesma pegada. Sei lá, você vai em São Paulo, você vai na parede branca e muitas artes, a arte tem que entrar, né? A arte é essencial, precisa estar no espaço. Mas aí você vai ver, sei lá, mais quadros, né? Uma coisa mais organizada, mais contida, mas é isso, não está tudo rabiscado igual tá na estação, né? Já na Âncora, né? Muito artista plástico, o Eric, um deles. Então, ele pinta muita coisa assim, abstrata, né? Que você joga tinta na parede, faz isso aqui, cara, isso aqui é maravilhoso. Eu não entendo nada de arte abstrata, cara. Eu fico assim. Eles tentam me explicar, mas eu fico assim, cara, perdido com a arte abstrata. A verdade é essa, confessando esse pecado aqui. Mas é isso, expressa muito a arte de quem está naquele lugar. Sim, né? sim. A arte, a teologia, as ênfases também das igrejas, né? Minhas mensagens, alguém falou, pô, suas mensagens, Jaime, são muito escatológicas. Você está sempre falando da nova criação, a chegada de um novo mundo, como é que a gente prepara para essa chegada e tudo mais, né? Artisticamente, politicamente, tudo mais. Sei lá, tem uma ênfase também nas mensagens do Eric, vão ter outras ênfases, né? As mensagens do Douglas, né? O reverendo Douglas e a reverenda Cíntia lá em São Paulo, vão ter outras ênfases e tudo mais. Então, essas coisas vão sendo expressas na arte, assim. A ideia não é fazer as mesmas coisas, não é, enfim, copiar as mesmas artes e tudo mais, mas a gente vai fazendo e se inspirando em gente do mundo todo, né? Tem artistas diversos, assim, que a gente se inspira e vai colocando, assim, as artes lá. Mas é mais ou menos essa pegada. Aí eu fui falando e esqueci, assim, o no que eu estava falando, que a gente introduziu isso foi exatamente a conexão que vocês têm com a arte e que é algo que deixa a boa parte das igrejas em crise de como lidar com a arte, com a estética. Porque cara. se de um lado a gente tem igrejas com a estética da sensação demais, que cresceu muito, de eu preciso sentir alguma coisa, então a gente bota vários elementos simplesmente para gerar sensações. Outras abolam completamente, você não pode sentir nada aqui, né? Então vamos fazer uma leitura, cantar músicas simples que a gente possa ficar sentado, braços cruzados praticamente. Vamos discutir se pode ou não bater palma. Será que não, isso é uma coisa assim intencional pra gente. Jesus, ele não nos fez, como diria lá o James Smith, né? Meu xará. Ele comenta assim naquele livro Você é Aquilo que Você Ama, né? Você não é um cérebro num palito, né? Muita igreja tem muito essa ênfase do racional pô, aqui vamos fazer a doutrina exposta, aquela coisa toda, só mensagem positiva, e essa é a grande ênfase. A ênfase não pode estar na música, então não vamos enfatizar muito a arte, a música, porque senão perde o foco, né, e tal, e a ênfase está ali na palavra. E a ênfase para nós nem está na arte, a ênfase para nós está na ceia, na Eucaristia. Então, é uma ação de graças, né, que a gente está oferecendo a Deus. Né? Cristo, antes de tudo, está oferecendo essa adoração a Deus, nós juntamente com Ele, sendo um mesmo pão, sendo entregues ali e tal. Então, o centro nosso está ali. A mensagem, ela está levando para a ceia. O louvor está levando para a ceia. A arte está tudo levando para a ceia, que é essa união com Cristo e essa entrega a Deus em adoração, que nos leva, no final das contas, a dizer um para o outro, olha, esse é o meu corpo, que é dado por você. Né? Esse é o meu sangue, que é dado por você. Se a gente não tiver incorporado isso, não faz sentido. Então, para nós, tudo que a gente está fazendo ali é uma adoração só, que se resume no pão e no vinho. Então, o que a gente faz, cara? Eu sempre digo isso no início dos nossos cultos. Deus não quer que você só reflita sobre ele.
ele te deu sensações, ele te deu uma alma, ele te deu sentimentos, né? Mas ele te deu também um cérebro para você pensar. Ele não quer que você fique ali só viajando nas sensações, não. Ele quer que você reflita também, né? E ele decidiu se partilhar conosco a partir de um pão também. Então, leve isso a sério, né? É uma dimensão multifatorial, é uma coisa multidimensional, né? Então, eu sempre falo isso com o pessoal. Gente, nós estamos aqui no encontro com Deus, em adoração a Ele. Sinta Ele no cheiro do café que está sendo produzido, né? Enquanto está rolando o culto, tem um café, né, sendo servido ali. Diz, ó, todo mundo pode ir lá, todo domingo, 10 horas da manhã, tem um café artesanal dos melhores sendo produzido por uma equipe treinada, né, pelo Marcos Soares, que é o da Coffeezeiros, já fazendo um merchan aí, mas é o cara que treina a galera e que conduz a equipe do café lá, né? E, pô, eu sinto Deus naquele cheiro do café. Enquanto eu tô pregando, a galera traz um café, eu tô, gente, glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? E tal. Mas no bolinho que está sendo partilhado, nas artes que estão em volta. Então você está ali no culto sentindo aquele cheiro do café, vendo aquela arte, experimentando Deus, na música que está sendo cantada, que geralmente está em conexão com a liturgia do dia, né? Cada dia a gente diz que o pão eucarístico tem um gosto diferente, né? Porque a gente está sempre celebrando algum mistério de Cristo, algum evento da vida dele que a gente está representificando no culto, né? Então, sei lá, tem dia que é o Cristo o bom pastor e a mensagem está toda voltada ali em cima daquilo. A liturgia, as orações que a gente vai fazer no dia estão todas relacionadas com aquilo. O louvor. Então, tudo está conectado de um modo que a gente possa experimentar Deus, né, comer de Deus, tanto na palavra, na hora, né, do raciocinar e tudo mais, quanto nos cheiros, nos sabores, no visual, né, enfim, através do tato, do olfato, do paladar. Deus te deu 5 sentidos para você experimentá-lo, né? Ele não colocou isso aí à toa. Ele não colocou assim, a sua alma, os seus sentimentos vai ser para me experimentar. A sua racionalidade vai ser para trabalhar com isso e aquilo, né? Não, cara, ele colocou tudo para que a gente pudesse experimentá-lo em tudo, enquanto a gente lida com todas essas áreas da vida, né? Eu acho que essa é uma das melhores formas de reconhecer a beleza da vida comum, assim, sabe? A beleza do ordinário, que é olhar para além do ambiente de culto mesmo, assim, para além do ambiente simplesmente confessional, né? Obviamente, acho que é bom sempre fazer essa distinção, porque tem muita gente que não está acostumado com esse discurso, né? Isso não é nenhum tipo de negação ao momento de culto. Não é nenhum tipo de negação à liturgia, nenhum tipo de negação à pregação bíblica, ao hino, ao louvor, nada disso. No entanto, é ao contrário, é um transbordamento disso. É acreditar que o que a gente vive ali na igreja é tão real que se expande para a vida comum, né? Então isso que a gente vive ali eu gosto muito do Smith, né, do J.K. Eu com medo de falar do outro Smith lá. Mas J.K. Smith, que é o James Smith, né? Que ele fala que o culto é o centro do discipulado cristão. Ou seja, é no culto que a gente vivencia algumas realidades de forma muito densa para que a gente consiga viver essas realidades também na vida comum. É como se muitas coisas do culto irradiassem para a vida comum. Então a gente fala da glória de Deus e do senhorio de Cristo no culto de forma muito clara, muito densa, e muitas vezes a gente não acredita nisso na prática, né? Porque a gente, quando sai dali, quer só levar o culto para fora, né? No sentido assim, com os mesmos formatos, da mesma maneira, com a mesma linguagem, etc. Mas Deus é Senhor sobre tudo, né? Então Deus é Senhor também sobre a beleza da natureza, Deus é Senhor sobre a beleza da cultura e por aí vai. Então acho que esse é um dos principais pontos, assim, quando a gente fala sobre estuário, sobre uma proposta artística, e agora falando mais especificamente sobre arte, né? Porque a gente fala sobre tudo, mas mais especificamente sobre arte. Quando a gente quer falar sobre essa beleza comum, eu acho que a gente precisa convidar os artistas para ir para esse outro lugar. Que é assim, olha, por que você não olha um pouco para fora, né? Por que ao invés de você estar nesse lugar onde você
olha só para os iguais, né? E olha só quase para dentro de si mesmo, né? Muitas vezes é uma visão ensimesmada mesmo, assim, né? Que a igreja se propõe. E aí fica uma coisa meio reducionista, né? Simplista. A gente ignora tantas belezas, né, que tem à nossa volta. Sim. E aí a gente não consegue alcançar a beleza da vida comum. Sim. Então eu acho que um dos principais passos é isso. E a razão da gente falar tanto disso, né? E da gente ao mesmo tempo falar de estuário, falar de propostas diferentes, de como lidar com a cultura, é porque essas coisas estão intimamente ligadas, né? O que a gente quer para os nossos artistas, né, que estão lá no grupo dos vitrais? Que eles consigam fazer dali um ambiente frutífero, onde eles consigam encontrar iguais, não só na fé, mas iguais em arte também, consigam beber dessas coisas com categorias corretas, né, categorias saudáveis, e assim eles consigam plantar por aí coisas boas e observar essas coisas e também observar o que já está plantado, né? Sim. Algo que era feito culturalmente de maneira local passa a ir muito longe, alcançar muita gente ao mesmo tempo, graças a alguns recursos tecnológicos e midiáticos. Por isso que a história da cultura pop depende muito da história das tecnologias de comunicação. Os grandes marcos, né, da história da cultura pop. Então, pegar um exemplo, em todas as categorias, né, de cultura pop, assim. É mais fácil também de pensar em cultura pop pelas coisas que fazem parte dela. Então, a música popular, o cinema, a literatura, que é mais as séries, mas também hábitos nossos, né, ou espaços da sociedade fazem parte da cultura pop, como shopping, redes sociais, enfim. O que tem em comum tudo isso? De certa forma, são expressões criativas, de criatividade e expressões estéticas, né, ou de arte, mas também são coisas que dependem muito da tecnologia e são coisas que têm uma finalidade comercial. A pizza do fast food no shopping tem uma finalidade comercial. A pizza que o meu pai faz em casa não tem uma finalidade comercial. A pizza feita no restaurante mais renomado de São Paulo, obviamente tem uma finalidade comercial porque ela vai ser vendida. Mas ela não tem o mesmo apelo comercial que uma pizza do fast food, por exemplo. Tem um autor que é um teórico cultural que fala bastante sobre a definição de cultura popular, que chama John Story. Tem um livro dele, ele tem um livro que é praticamente uma enciclopédia de teorias culturais, que chama Teoria Cultural e Cultura Popular, e tem esse livro, e eu descobri que tinha esse livro em português, depois de ter pagado muito caro no livro. Ele é publicado pelo Sesc. Nesse livro, ele, além de apresentar o que os marxistas pensam sobre cultura, o que os estruturalistas pensam sobre cultura popular, o que os midiólogos pensam sobre cultura popular, enfim, várias escolas de pensamento. Ele fala que a cultura popular, cultura pop para nós, ela é produto, ela é resultado de uma transformação sócio-histórica que é a urbanização. O surgimento das cidades, a vida da cidade colaborou para o fortalecimento, enfim, para a proliferação, digamos, de produções culturais populares. E o processo de globalização e hiperconectividade também. De modo que isso é bem legal a gente pensar também, né? Você falou de diferentes lugares do mundo, ouvindo, vendo coisas que em culturas muito distintas, talvez sem os recursos tecnológicos e midiáticos, isso seria impossível ou improvável. Esses dias, até para a pesquisa do meu próximo livro, estava conversando isso, né? Falando com a minha esposa, assim, por exemplo, sobre a diferença de grandes cidades e cidades menores, cidades do interior. É mais provável que a gente, aqui de Jundiaí, que não é uma cidade, não é uma metrópole, é uma cidade muito próxima de cidades muito grandes, por exemplo, São Paulo e Campinas. Então a gente tem uma cultura urbanizada, é muito provável que a gente se identifique mais com, ou tenha mais pontos de contato com pessoas de cidades grandes, de grandes centros urbanos de outro país, do que pessoas de cidades pequenas do próprio estado de São Paulo. Por quê?
um dos fatores disso seria o acesso à cultura pop. Então, as mesmas referências de conteúdos culturais, personagens, de histórias, de recursos da cultura. Cara, isso é muito louco, né? Você se conectar, se identificar com algo muito além do seu espaço geográfico, né? A cultura pop, que é impulsionada pela tecnologia de comunicação, ela tem esse aspecto de ir para mais longe do que o espaço geográfico, de modo que outras produções culturais artesanais, familiares e locais não vão tão longe assim. Elas ficam na mesma vila, ficam na mesma cidade, enfim. E, cara, como fazer esse processo de entender o lugar onde você está? Tanto para uma igreja nova, vocês estavam ali fazendo um estudo de campo para plantar a igreja, quanto para uma igreja que já existe, né? Eu sou de uma igreja que tem 55 anos, que é no mesmo local. Eu acabei de mudar aqui para um prédio, tem 6 meses, né? Tem 70 apartamentos, né? É uma comunidade toda aqui, e eu preciso conhecer o contexto aqui para saber como que eu vou testemunhar de Jesus para essas pessoas. Como que a gente faz esse processo aí? Dá algumas dicas práticas. Eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Assim, uma coisa que tem me ajudado muito é o pessoal do City to City, né? Do quê? Do City to City, do Tim Keller. Ah, sim. Eu tenho feito algumas mentorias com eles lá em São Paulo e tem ajudado muito a enxergar, assim, os ídolos culturais da cidade, como o evangelho pode ser resposta para isso, a pensar na cidade como uma grande oportunidade missionária. Então, assim, como a gente fez, primeiro foi fazer uma grande pesquisa de campo, e a gente tem visto, assim, por exemplo, o Santa Teresa, ele é diferente do bairro onde eu moro, o Palmares. Opa, encostei no Cuidado com o microfone. Ele é diferente do Palmares. Uhum. Então, assim, tem coisas que eu posso fazer no Palmares que vão atingir esse público, e tem coisas que se eu fizer lá no Santa Teresa não vão atingir. Mas a mensagem é a mesma. Então, a chave é como contextualizar a mensagem. Nós estamos na Refúgio num processo de sair para conhecer o bairro mais a fundo, para conhecer as pessoas do bairro e para começar a pregar o evangelho. E eu estou muito inspirado num colega que eu fiz lá no City to City, um pastor luterano, que ele veste lá o colarinho clerical dele, vai para a praça, põe uma mesinha, uma cadeira e fica lá. E coloca, posso orar por você. E as pessoas do bairro lá, se não me engano é Moema, se não me falha a memória, eles vão lá, chegam perto dele, quero que você ore por mim. Então eu quero muito fazer isso para a gente se apresentar mais pro bairro. A gente quer ir pro bairro para fazer, às vezes, um louvor na praça, algumas coisas assim, mas eu acho que existem respostas específicas para o Santa Teresa, ainda mais pelo seu público diverso, né? Então nós estamos nessa fase de descobrir como nós vamos conseguir atingir certos públicos do bairro e qual vai ser a melhor estratégia. E como ser conhecido assim também pelo bairro, eu já tive experiência assim de participar de impacto evangelístico de algumas igrejas em bairro, e aí eu falasse, não, eu tô com o pessoal ali dessa igreja e tal, aí a pessoa, aonde é essa igreja? Justamente. Tem uma igreja ali nessa rua? Nunca vi. Assim, e às vezes um prédio gigantesco, com uma cruz na frente, e a pessoa mora ali há 30 anos e ela não reparou sabe que era uma igreja. ali a igreja. Só que, e aí esse é um extremo, assim, quando a igreja é um agente invisível no local. Agora, um outro extremo é quando a igreja é um incômodo no local, e não pelo incômodo do evangelho em si, mas um incômodo assim de, aquele povo que faz barulho ali, aquele povo que suja a rua, aquele povo que trava o trânsito. Deixa tanto de carro na rua e não dá para passar. Entende? Assim, então a igreja também pode ser um incômodo que não deveria ser para o bairro. E aí, como achar o equilíbrio entre isso, né? Da igreja estar conectada com o seu espaço e de ser aquilo que em Atos é falado, que a igreja crescia, eu não lembro, na simpatia do povo? Não lembro se é bem esse termo assim, né? Claro que tinha toda a perseguição que eles passaram, mas as pessoas viam de cara, esse povo realmente, a gente não tem algo... esse povo. A gente não tem nada contra eles, não tem como reclamar deles, assim, que eles estão colocando som alto, atrapalhando a gente de dormir, ou que eles estão sujando a nossa calçada, ou que estão travando o trânsito. E eles ainda estão aqui, estão nos servindo e sem pedir nada, né? Então,
Como achar esse equilíbrio? Eu acho que parte muito de sensibilidade. Assim, por que que nós estamos plantados onde nós estamos? Primeiro, para manifestar o amor de Cristo, para servir as pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que procurar ter a sensibilidade de saber aonde nós estamos e até mesmo para a gente saber o que pode ser um incômodo e, assim, não falo, o evangelho muitas vezes vai ser um incômodo para muita gente, mas a gente pode ser uma presença que abençoe ao invés de ser uma presença que causa ruídos, que causa problemas. O Provérbios 11 diz algo mais ou menos dessa, eu não vou lembrar de cor, mas fala que os justos na cidade exaltam a cidade, abençoam a cidade. Então, assim, a nossa presença na cidade deve promover o evangelho, a restauração das relações entre as pessoas, deve promover a paz, deve promover um equilíbrio nas relações, na coexistência. O problema é que quando nós não estamos dispostos a ouvir o barulho da cidade, ouvir as vozes da cidade, nós não nos preocupamos com o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão ouvindo, nem há uma preocupação em cuidar delas. A gente está preocupado em olhar para o umbigo e fazer a igrejinha com um castelo de Lego, né? Que a gente constrói. Ai, que bonitinho, do jeito que... É legal? Pode até ser, mas igreja é chamada para fora. Então a gente tem que ter a sensibilidade de discernir a voz do mundo e como o evangelho vai responder ao anseio das pessoas que estão ao nosso redor. Você não cresceu em igreja? Nem eu. Nem você? Nem eu. Eu tive contato com o evangelho dos meus 4 aos meus 12 anos, né? Minha família, né, acabou vivendo a vida ali normal, né? Não íamos uma igreja, não participávamos de pequeno grupo, né? E eu fui ter o meu encontro com Cristo aos 19 anos, né? Em abril de 2019. Guardo essa data com muito carinho. E a Elô me procurou na época pra gente conversar com um amigo. Pra gente Você nasceu no ano 2000? Anos 2000, melhor época. 2000? Minha esposa também é ano 2000. Ah, melhor ano, cara. Nossa, vocês fazem aniversário muito perto, que ela vai fazer dia 21 de janeiro. Você fez dia 15. Dia 15. Dia 15. Você é 6 dias mais velha que ela. Eu sou só 10 meses mais velho que a Elô. Também bem pouquinho. Eu sou de janeiro de 2001 e o Gerson de... Lembra do microfone. Eu sou de janeiro de 2001 e o Gerson de 10 de março de 2000, e de 2020 é bom, hein? De 2000. Eu sou 6 anos e meio mais velho que minha esposa. Sou de 93. Boa. Cara, e aí a gente saiu junto e assim, foi meio que inconscientemente o namoro evangelístico, né? Isso não é padrão pra ninguém. Acho que a nossa popularidade acabou de fazer assim agora. Mas, cara, assim, se eu pudesse dar definir o que foi meu relacionamento com a Elô, acho que foi a misericórdia de Deus, né? Acho que foi o Senhor acertando onde a gente errou. Claro, com a sabedoria que a gente tem hoje, com a caminhada de fé que a gente tem hoje, com a vivência que a gente tem hoje, acho que essa é a última coisa que a gente vai fazer, né? A gente começou a namorar o quê, meu bem? Em março? Sim. Março, e a Elô tinha se convertido, tipo, em fevereiro. Né? Então ela ainda chegou a se converter antes de vocês namorarem? Não, foi depois. Foi em maio. Foi em maio, é verdade, foi em maio. Então, assim, cara, recém-convertido. A Elô ainda não convertida, né? Tanto que anos depois a gente faz até graça da situação, né? A gente é brasileiro, aprende a rir com tudo. Então eu falo, olha, senhor, ajudei a salvar uma pra ti, fiquei com a esposa pra mim. Meu Deus, né? Não é o certo, galera, pelo amor de Deus. Piadinha de casal. Mas foi muita misericórdia de Deus. Fala um pouquinho disso, meu amor. Concordo plenamente. Eu acho que uma coisa que fez toda a diferença nesse começo de relacionamento era o fato de que o Gerson, ele queria que a amiga dele conhecesse aquilo que salvou a vida dele, aquilo que tirou ele do lugar onde ele estava, conhecesse essa vida de igreja. E aí, de fato, como a gente era amigo há muito tempo, a gente acabou meio que desenvolvendo um relacionamento já mais velhos, né? Eu tinha 19 anos, o Gerson tinha 20. E desenvolvemos esse relacionamento. Então eu entendo que a grande questão, claro, misericórdia e graça totalmente do Senhor, foi o fato de que o Gerson não estava afim de ganhar uma namorada. Ele queria que a amiga dele conhecesse a Cristo, tipo, e fosse do Senhor, entendeu?
E a igreja é muito presente, né? Assim, uma coisa que eu louvo a Deus que o Senhor nos ensinou muito recente é que a vida a dois é para ser vivida em comunidade, né? Então, cara, foi muito conselho pastoral, foi muita gente próxima, né, falando na nossa vida. E, cara, isso com certeza nos ajudou a vencer muitos obstáculos que nós vencemos e construir o casamento que nós temos hoje. É verdade, tanto que a gente começou a namorar e em 6 meses a gente noivou e mais 6 meses a gente casou. Então o nosso processo durou 1 ano. Namoro, não, 1 ano certinho, porque a gente começou a namorar em março, casou em março. Ah, caraca, é verdade. Então assim, Legal. foi 1 ano nesse processo e aí nós casamos, estamos aí, 4 anos casados. Uau. Que gracinha. Ah. Os corações aqui. Oh, que gracinha. Jesus Cristo é o resumo e realidade de todas as religiões e filosofias. O cumprimento profético não apenas da Bíblia, mas de toda a expectativa do sagrado, da revelação geral nas culturas humanas e na revelação especial que a Bíblia nos trouxe. E agora, entre novamente na nossa máquina do tempo. Assente-se aí no seu lugar. Pois nós vamos viajar de volta para o futuro. Chegamos aqui então, 2025, aqui no bairro Silveira, Belo Horizonte. Pelo menos aqui no Ocidente, a gente não tem todo esse panteão de deuses, todas essas ideias de várias divindades sendo adoradas, como a gente viu desses povos. Mas veja o que o Tim Keller afirma no livro Deuses Falsos. Vou ler para vocês. Nossa sociedade contemporânea não difere muito dessas antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem seus sacerdócios, seus totens e rituais. Cada uma tem seus santuários, sejam torres de escritórios, sejam spas e academias de ginástica, sejam estúdios, sejam estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastres. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade, para alcançar posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. No livro Deuses Falsos, o Tim Keller apresenta uma série de ídolos contemporâneos. Em cada capítulo, ele traz para a gente um ídolo contemporâneo que nós temos e vou trazer para vocês somente 2. O primeiro dele é o que ele chama de romance apocalíptico, ou a transcendência do amor. Ele diz assim: voltamos-nos ao sexo e o romance a fim de que eles nos deem transcendência e o significado que costumávamos obter da fé em Deus. A música popular e a arte da nossa sociedade nos convidam a continuarmos agindo assim, a satisfazermos todas as necessidades mais profundas de significado e transcendência do nosso coração com o romance e o amor. Cultivamos a fantasia de que se encontrarmos nossa verdadeira parceira de alma, ou nosso verdadeiro parceiro de alma, tudo que há de errado conosco será curado. Outro ídolo que ele fala, é sobre o dinheiro. Mas sobre o dinheiro, ele afirma que o dinheiro é apenas um ídolo superficial, pois existem ídolos mais profundos para quem o dinheiro trabalha. E quais são esses ídolos profundos? Olha o que o Tim Keller afirma. Ele diz: o dinheiro pode ser um ídolo superficial que serve para satisfazer impulsos mais fundamentais. Algumas pessoas querem uma grande quantidade de dinheiro para controlar seu mundo e sua vida.
Essas pessoas normalmente não gastam muito dinheiro e vivem de maneira modesta. Mantêm tudo guardado e investido com segurança. Assim podem se sentir absolutamente seguras no mundo. Mas outras pessoas querem o dinheiro para ter acesso a círculos sociais e para se tornarem belas e atraentes. Essas pessoas, de fato, gastam consigo mesmas em abundância. E ainda outras pessoas querem o dinheiro porque lhes confere grande poder sobre os outros. Em todos os casos, o dinheiro funciona como ídolo, e, no entanto, em virtude dos vários ídolos profundos, resulta em padrões muito diferentes de comportamento. Se identificou aí com algum desses? A gente não pode simplesmente fazer um trabalho dentro de uma comunidade. Tem que ter o social, é importante, tem que ter a pregação, mas também precisava ter o trabalho de uma consolidação que eu vejo de ensino, de doutrinar a periferia para que eles possam entender, já que eles são muito marcados pelo neopentecostalismo. Então a gente começou esse movimento do Vila Teológica, que é uma escola de teologia em favelas, e a gente então começou a fazer a ideia de ser uma ponte, de então convidar professores que a gente conhece de igrejas em Belo Horizonte, que já têm um entendimento teológico, para poder ser professores voluntários, e a gente abriu unidades nas favelas. Então a gente começou, e hoje nós estamos com 4 unidades. A gente está na Pedreira Prado Lopes, a gente está na Vila Sumaré, a gente está na Vila Paquetá e a gente está no Estrela d'Alva. Legal. Então, é interessante porque pensar em teologia, às vezes, é uma coisa que supostamente afasta a galera, né? Muitas vezes é quase um xingamento, né? Em alguns lugares, né? Não, você é muito teológico, alguma coisa assim. Como é que foi essa experiência de chegar na favela e ensinar? Você já falou um pouco, você encontrou do lado de lá uma receptividade, assim, uma sede da galera e tal. Como é que foi essa experiência? Por que você acha que a galera tem essa imagem assim, de teologia como uma coisa que afasta as pessoas? Então, eu acho que por muitos anos, a ideia da teologia era que é fria, né? A teologia te esfria, a ideia de estudar te faz perder a conexão com Deus, a ideia da teologia, então, usava o versículo, né, que a letra mata, então, de uma maneira totalmente distorcida do texto ali, e então isso trouxe no subconsciente da família, da periferia, essa coisa que estudar demais é um problema. Então, só que eu penso que as próprias pessoas começaram a perceber que a fala dessas pessoas que eram contra a teologia, falar de lideranças eclesiásticas, meio que essas pessoas não estavam sustentando também essa ideia que precisamos estudar muito, é mais aquela experiência emocional, né, sensitiva nesse sentido, só que muita gente está percebendo que só isso não adianta. Sim. Tipo, só esse movimento da experiência emocional não está fazendo sentido. Eu preciso algo que aprofunde mais. Então a gente percebeu a receptividade das pessoas em poder conhecer mais a palavra, e a gente falou, mano, a gente vai entrar nesse lugar aí. Sim, essa frase é muito comum, né? A teologia esfria o crente, né? Quando você começou a estudar mais, etc., a sua experiência pessoal, assim, em relação a isso, foi você teve um certo choque, assim, quando você teve contato com uma teologia mais profunda? Como é que foi isso? Então, e esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque eu sou fruto disso. Eu sou fruto, e eu vivi muitos anos da minha vida com uma teologia totalmente deturpada. Sim. Então eu cresci numa teologia de prosperidade, eu cresci numa teologia de decreto, de uma visão absurda para mim, totalmente equivocada, de Kenneth Reagan, de uma ideia positivista, confissão positiva, e de pregações que eu escutava muito, pregações aleatórias, assim, alegóricas. E essas pregações alegóricas meio que não me traziam clareza do texto. Sim. Então lembro que chegou um momento, eu tive um burnout com 21 anos de idade. Eu já era líder de projetos sociais, movimentos na igreja, e eu tive um burnout, e nesse burnout que eu tenho, meio que eu paro, e eu tinha um amigo meu que ele me pede, e foi pela primeira vez, assim,
E na minha teologia eu achava que eu era uma pessoa boa, eu achava que eram os meus méritos, que se eu for um bom crente, Jesus vai me aceitar. Essa era a minha teologia, até que eu escuto um dia um sermão do Steve Lawson, um teólogo e americano, e eu escuto esse sermão, ele vai falar sobre depravação total. Então aquele sermão sobre depravação total, e eu lembro que ele vai de Gênesis 3 até Apocalipse ali, abrindo Bíblia, explicando textos, mostrando o coração do ser humano distante de Deus. Aquele sermão, ele meio que causa assim, uma confusão na minha cabeça, e aquilo faz eu querer estudar a Bíblia. Mano, eu preciso estudar esse negócio, eu preciso ler, eu preciso entender o que esse cara tá falando. Sim. Ou é muita heresia, ou se esse cara tá falando é verdade, eu tô totalmente errado. Porque tava muito distante, né? Isso, do que eu escutava. Então ali começa, 2011, eu começo a estudar, e nesse estudar, e como eu era muito engajado com projetos sociais, o que aconteceu, o movimento que Deus fez na minha vida foi interessante, foi porque eu fui fazer um curso de missão integral em Curitiba, com Maurício Cunha e Marcel, que era do CAD, que é o SEDEC. E quando eu chego lá, esses caras, eles falam sobre Abraham Kuyper, sobre Francis Schaeffer, sobre Doiver. Esses caras começam a falar sobre criação, queda, redenção, que esses assuntos que estavam ligados ao que o Steve Lawson estava falando. E aí lá eu fico uma semana imerso, que eu fui aprender sobre projetos sociais, mas lá eu me deparo com uma teologia que, na minha visão, bíblica, e esses caras meio que abrem a minha mente assim, e eles me falam do Labrim do Horizonte. Legal. E aí eu volto para Belo Horizonte, conheço o Labrim, conheço o Guilherme, o Igor, em 2012, e aí começam esse movimento de ver neles pessoas para poder meio que orientar meu coração sobre teologia. Porque a pergunta fundamental do meu livro é possível ser evangélico e ser brasileiro? Porque na minha experiência, né, o meu pano de fundo, meu transfundo, meu background assim, cristão evangélico, foi numa igreja, eu disse, na periferia do Rio de Janeiro, pentecostal clássica, né, da Assembleia de Deus, né? Só na adolescência que eu vou para a igreja batista, vou para o ambiente de reformado e me mantenho até hoje. Mas mantenho o coração aquecido. Quero dizer isso para vocês, né? O teólogo reformado que mais fala do Espírito Santo é Calvino. Então, ser reformado, ter uma identidade com o movimento batista e reformado, não esfriou meu coração, pelo contrário. Mas o movimento pentecostal clássico, anos 70, anos 80, tinha mais facilidade, pasmem vocês, meus colegas aqui, ouvintes, com a cultura, com a música brasileira, com os ritmos brasileiros, do que as igrejas históricas. Então eu ouvia baião, sim, no grupo das mulheres da minha igreja cantando baião, né? Você sabe que há muitos artistas evangélicos aí do movimento gospel de origem pentecostal ou de identidade pentecostal. E eu estou falando pentecostal, eu não estou falando carismático, estou falando Assembleia de Deus, estou falando Deus é Amor, estou falando a Igreja do Evangelho Quadrangular, que gostam de estilos musicais, que usam estilos musicais que as igrejas históricas até hoje têm certa dificuldade. Mas, tendo dito isso, né, deixa eu voltar então à sua pergunta. Nessa tensão, essa pergunta, é possível ser evangélico e ser brasileiro? Uma coisa anula a outra? Eu diria que não. Não só é possível, mas é necessário. É que o protestantismo brasileiro, Gideon Alencar, é um sociólogo que tem um texto muito interessante sobre isso, um amigo. Aliás, tem um tempo que eu não vejo o Gideon. Que ele mostra que o cristianismo você tem o protestantismo de imigração, os anglicanos, mas você tem o protestantismo missionário, né? Então, a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Metodista, o movimento presbiteriano, lá no Rio de Janeiro, com Simonton e etc., aquela coisa toda que a gente sabe, né? Eles não tinham uma missiologia capaz de interpretar a cultura brasileira, né? E impedir que a gente gostasse de feijoada, mas não gostasse de samba, por exemplo, né?
E isso foi sendo colocado assim, você se torna evangélico. Ontem eu estava lendo um livro vai sair uma biografia nova aí do trineto do Dom Pedro II, e aí lendo uma resenha no Globo, no jornal, o jornalista pergunta lá para o trineto deles algumas coisas, e ele fala assim: meu avô fez amizade com protestantes, ele era amigo de um casal de missionários americanos, que ele achava o protestantismo o cristianismo moderno. Ele achava o catolicismo daquela época lá do Império, do Império final antes da República, Dom Pedro II, atrasado em uma série de questões, né? Só que o protestantismo trazia o paletó e gravata, trazia a enologia europeia e norte-americana, né? Trazia a liturgia das igrejas históricas dos Estados Unidos e da Europa. E isso era colocado, era posto, era vendido, era passado como uma cultura melhor do que a nossa cultura pagã, macunaímica, não é? A nossa alegria, a nossa miscigenação, que também é musical. Se a música brasileira é rica, é porque ela também é miscigenada, né? Ela mistura elementos muito, muito variados. Basicamente, todas essas coisas que a gente viu aqui estão extremamente envolvidas conosco. Então, eu já quero puxar aí algo de você e perguntar aí, uma pergunta retórica, mas para que você fique pensando aí. Qual é a sua cultura? O que faz parte da sua cultura? O que você tem que te distingue de outras pessoas? Em um âmbito maior, então você é brasileiro, por exemplo, você está em Minas Gerais, você está em Belo Horizonte. Tudo isso faz com que a gente seja diferente de pessoas de outros estados, outros países, mas também tem alguns elementos que te diferenciam, por exemplo, de uma pessoa de uma outra família. Talvez você é de uma família muito grande, tem uma cultura de sempre se reunir, talvez você tenha uma família menor e é tudo muito mais intimista. Tudo isso está relacionado à sua cultura. E muitas vezes a gente esquece disso ou não considera esses detalhes, e nós, como cristãos, pensamos que a gente tem uma cultura só. E é muito bom, às vezes, a gente pensar em, por exemplo, uma cultura do reino. Isso é essencial. E, de forma alguma, eu quero falar contra isso aqui. Mas, no entanto, a cultura do reino envolve diversas outras culturas dentro dela. Essa diversidade da riqueza do reino é o que faz nós sermos quem nós somos. Então, não é à toa, não é em vão que Deus te fez do jeito que você é. Não é à toa que Deus te fez com o cabelo que você tem, com a pele que você tem, com a boca, com os olhos. Tudo isso Deus fez com um propósito. Se Deus fez com um cabelo de parafuso, é isso a palavra? De rosquinha, né? É o que? É pele de chocolate, é isso? Cor de chocolate, cabelo, parafuso. Olha que lindo, gente. Isso é maravilhoso. Isso é celebrar aquilo que Deus fez por nós e a forma como nós precisamos olhar para essas coisas e acreditar que essas culturas são coisas dadas por Deus. E é isso que a gente fala quando a gente está falando sobre fé e cultura. Então, quando você vê lá o nome do nosso podcast, uma conversa sobre fé e cultura, não pense que a gente vai falar só sobre museus, livros intelectuais, etc. Sabe, essas coisas assim, bem distantes, né? Até porque a gente não conseguiria, né, Médici, falar dessas coisas, a gente não está muito lá. Mas a gente quer muito que isso seja ligado ao nosso dia a dia. E essas coisas, na verdade, são a base para que a gente tenha acesso a várias outras coisas. Pensar nessa cultura mais básica faz com que a gente pense que a gente pode realmente ter acesso a isso que eu acabei de falar, né? Aos museus e etc. e por aí vai. O Bruno Maroni, ainda no livro Proscréticos, ele vai dizer que agora tem muitas coisas misturadas na obra de arte, porque nós temos o sonho sincero de um artista querendo expor sua arte para o mundo, mas mesclados com as demandas do mercado, e também ele está ali num ímpeto de mostrar alguma ideologia, alguma ideia para as pessoas, e ao mesmo tempo ele quer lucrar ao máximo. E não só no sentido egoísta de eu quero só ganhar dinheiro com a minha arte, mas o artista agora ele também quer pagar as contas com a arte. Inclusive eu tenho uns livros ali, quem quiser no final vai ajudar com o aluguel, por favor, tô falando sério, gente. Mas nós temos todas essas demandas acontecendo ao mesmo tempo quando a gente olha para uma arte.
Existe essa vida pessoal do artista também ali em jogo. Existe uma dinâmica do mercado que está em volta, mas isso não diminui a importância da arte em si, a mensagem ou a expressão da arte em si que nós podemos ver. E essa arte vai sempre expressar alguma cosmovisão. E o que é cosmovisão? É basicamente a nossa orientação fundamental do nosso coração. É um conjunto de pressuposições. É a Desculpa. É a nossa constituição básica da realidade. A nossa cosmovisão é como você olha para o mundo e como você toma suas decisões. Ela pode ser até imperceptível. Você tem uma cosmovisão e a partir dela é que você vai decidir se você vai para o trabalho hoje ou se você vai ir ver o nascimento do seu sobrinho. E tem algumas coisas que você nem pensa para decidir. Ela simplesmente já está entranhada ali na sua cosmovisão e isso vai influenciar a nossa produção artística. E toda obra de arte, ela está ali contando uma história a partir dessa cosmovisão, pois o nosso coração ele precisa de histórias. E as obras de arte, elas vão ali capturar a nossa imaginação, elas vão começar a mexer com nossas emoções e com os nossos desejos. E aí fica uma pergunta, será que são as cosmovisões que estão influenciando a arte ou a arte que está influenciando a cosmovisão? E nós vamos ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você escolhe a arte que você consome a partir da cosmovisão que você tem, mas também aquilo que você está consumindo, o entretenimento que você consome, a música que você ouve, o filme que você vê, os lugares que você frequenta também estão moldando a sua visão de mundo. Depois de tudo isso, um convite que eu quero fazer com vocês é olharmos para a arte com 3 visões. Primeiro, olharmos para a arte como uma dádiva. Apreciarmos a arte. A gente parar aqui e olhar para esses vitrais, olhar para esse candelabro. Eu dei um tempo para vocês olharem para o candelabro. Parar e colocar uma música ali e escutar ela até o final. Não só apertar ali para o Spotify e mandar para a próxima música. Não só rolar o feed. Mas realmente termos a arte como uma dádiva. Como um presente. E apreciarmos a arte como um deleite. Mas o olhar que eu gostaria de convidar vocês a ter para a arte é perceber o que esta obra de arte causa em você, quais emoções ela gera em você, o que ela te faz pensar, o que ela está formando ou moldando na sua cosmovisão. E como que essa arte molda a forma como você enxerga o mundo à sua volta e como você enxerga você mesmo. E quais são os gritos do seu coração que essa obra de arte está encontrando? Eu vou pedir pra Jah me abençoar, eu vou pedir Jah abençoar você também. Todos nós somos irmãos, vibe positiva, precisamos de oração. Eu vou pedir pra Jah me abençoar, eu vou pedir Jah abençoar você também. Todos nós somos irmãos, vibe positiva, precisamos de oração. É isso.